Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste sábado, dia 24 de janeiro de 2026. Vamos ter neste sábado 17 palpites com um placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Inglaterra Championship, a 29ª rodada, temos a equipe do Middlesbrough contra a equipe do Preston. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 19ª rodada, temos a equipe do Bayern de Munique contra a equipe do Augsburg. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 19ª rodada, temos a equipe do Heidenheim contra a equipe do RB Leipzig. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 19ª rodada, temos a equipe do Bayer Leverkusen contra a equipe do Werder Bremen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Grécia Superliga, 18ª rodada, temos a equipe do Olympiacos contra a equipe do Volos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, a 23ª rodada, temos a equipe do Fulham contra a equipe do Brighton. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, a 23ª rodada, temos a equipe do Manchester City contra a equipe do Wolverhampton. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pelo Países Baixos, a 20ª rodada, temos a equipe do Ajax contra a equipe do Volendam. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Turquia Superliga, 19ª rodada, temos a equipe do Karagümrük contra a equipe do Galatasaray. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas as equipes marcam. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 19ª rodada, temos a equipe do Union Berlim contra a equipe do Borussia Dortmund. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela Inglaterra Premier League, a 23ª rodada, temos a equipe do Bournemouth contra a equipe do Liverpool. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate devolve aposta. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas as equipes marcam. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, 19ª rodada, temos a equipe do Arouca contra a equipe do Sporting. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Bélgica Liga Jupiler, a 22ª rodada, temos a equipe do Leuven contra a equipe do Royal União. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam.
placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Argentina, Liga Profissional, abertura primeira rodada. Temos a equipe do Barraca Central contra a equipe do River Plate. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Espanha, La Liga, 21ª rodada. Temos a equipe do Vila Real contra a equipe do Real Madrid. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela França, Liga 1, a 19ª rodada. Temos a equipe do Olympique de Marseille contra a equipe do Lens. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo Brasil Paulista, 5ª rodada. Temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do São Paulo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste sábado, dia 24 de janeiro de 2026. Se você gostou do palpite e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.